Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Meu nome é Maria Eduarda Ferraz e como vocês estão se aproximando da aplicação do exame 32 da OAB, hoje eu vim para auxiliá-los na resolução das questões de direito tributário do exame 30. Vocês já devem ter percebido que essa disciplina na prova da OAB costuma exigir do candidato um conhecimento literal do CTN e da Constituição Federal. Então, o meu objetivo é rever com vocês alguns desses dispositivos que podem tranquilamente aparecer no próximo exame. Começando pela questão 22, ela diz o seguinte: a Sociedade Empresária ABC Limitada foi autuada pelo fisco do Estado Z apenas pelo descumprimento de uma determinada obrigação tributária acessória referente à fiscalização do ICMS prevista em lei estadual, mas sem deixar de recolher o tributo devido. Inconformada, realiza a impugnação administrativa por meio do auto de infração. Antes que sobreviesse a decisão administrativa da impugnação, outra lei estadual extingue a previsão da obrigação acessória que havia sido descumprida. Diante desse cenário, assinale a alternativa correta. Pessoal, para nós analisarmos as alternativas, eu preciso recordar com vocês um princípio do direito tributário, que é o princípio da irretroatividade da norma tributária. Nos termos desse princípio, um tributo, uma vez instituído, não poderá ser cobrado de fatos geradores ocorridos antes da vigência da lei que tiver instituído ou majorado. Então, um fato gerador ocorrido antes da vigência daquela lei não sofrerá a incidência do tributo em razão do princípio da irretroatividade da norma tributária. Ocorre que esse princípio ele possui exceções, e essas exceções estão previstas no artigo 106 do CTN. A questão ela aborda exatamente uma exceção a esse princípio. Agora nós conseguimos analisar as alternativas. A alternativa A diz o seguinte: a lei estadual não é instrumento normativo hábil para extinguir a previsão dessa obrigação tributária acessória referente ao ICMS, em virtude do caráter nacional desse tributo. Pessoal, vocês bem sabem que o ICMS ele é um tributo de competência estadual e do Distrito Federal. Sendo um tributo de competência estadual, nada impede que ele seja regido por uma lei estadual. Por esse motivo, a alternativa A está incorreta. A alternativa B diz o seguinte: o julgamento administrativo, nesse caso, deverá levar em consideração apenas a legislação tributária vigente na época do fato gerador. Essa alternativa ela reflete exatamente o princípio da irretroatividade da norma tributária. Ocorre que, como eu já disse para vocês, nós estamos diante de uma exceção a esse princípio. A alternativa C diz que a extinção dessa obrigação ela não é possível porque já ocorreu a lavratura do auto de infração. Pessoal, não há nenhuma previsão legal que estabeleça isso. Então, essa alternativa ela está incorreta por ausência de previsão legal. E a alternativa D, que é a alternativa correta, vai dizer que a superveniência da extinção da previsão dessa obrigação acessória, desde que não tenha havido fraude, nem ausência de pagamento de tributo, constitui hipótese de aplicação da legislação tributária a ato pretérito. Percebam que a alternativa D reflete exatamente o que diz o artigo 106 do CTN. No inciso 2º, a linha B vai dizer que, quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão, desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de pagamento de tributo, a lei vai ser aplicada a fato ou ato pretérito. No caso da leitura do enunciado, nós conseguimos constatar que houve pagamento de tributo, não há menção a nenhuma fraude e esse processo ele ainda não transitou em julgado, esse processo administrativo. Então, por esse motivo, a alternativa correta é a alternativa D. Revisando, nós vimos que no direito tributário, nós temos o princípio da irretroatividade da norma tributária, que diz que um tributo, uma vez instituído, não poderá ser cobrado de fatos geradores ocorridos antes da vigência da lei que instituiu ou majorou. Ocorre que nós vimos que nós temos uma exceção a esse princípio, que é o artigo 106 do CTN. A próxima questão diz o seguinte: Otávio, domiciliado no estado X, possui ações representativas do capital social da sociedade Beta S.A., com sede no estado Y, e decide doar para parte de sua participação acionária a Mário, seu filho, então domiciliado no estado Z. Com dúvidas quanto ao estado para o qual deverá ser recolhido o imposto sobre a transmissão causa-mortes e doação, incidente nessa operação, Mário consulta seu escritório, destacando que o estado Z estabelece alíquotas inferiores a praticadas pelos demais estados. Com base nisso, assinale a alternativa correta.
Para nós resolvermos essa questão, basta que vocês se recordem o que dispõe o artigo 83 do Código Civil. Por quê? Nos termos desse dispositivo, as ações, as participações societárias são bens móveis. Sendo bens móveis, nós conseguimos ir até o artigo 155 da Constituição Federal, que dispõe que, quando esse imposto for incidir em bens móveis, a competência será onde tiver domicílio ou doador. Então, pessoal, mais uma vez, como eu disse no início dessa resolução de questões, em muitas situações, o examinador pede o texto literal da Constituição Federal, que é o caso aqui. Vocês devem assinalar a alternativa A, que diz que o ente competente é o Estado X, onde tem domicílio o doador, pois é exatamente o que prevê o artigo 155 da Constituição Federal. A questão 24 diz o seguinte: o projeto de resolução do Senado Federal pretende fixar nacionalmente as alíquotas mínimas do IPVA, tributo de competência estadual. Um senador, membro da Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania do Senado Federal, que terá de elaborar parecer sobre o tema, consulta você sobre sua opinião jurídica acerca desse projeto de resolução. Pessoal, para nós resolvermos essa questão, basta recordar o que dispõe o artigo 155, parágrafo 6º, inciso 1º da Constituição Federal. Por quê? Esse dispositivo vai dizer para a gente que o IPVA terá alíquotas mínimas fixadas pelo Senado Federal. E é exatamente o que diz a alternativa B. Porque diz assim: é ilícito ao Senado instituir a referida resolução, pois existe autorização expressa na Constituição Federal para tal fixação por resolução do Senado. Então, é exatamente o que diz o artigo 155. Mais uma vez, nós precisaríamos aqui recordar o que dispõe a Constituição Federal. A questão 25 diz o seguinte: o Estado Y concedeu em 2018, por iniciativa própria e isoladamente, mediante uma lei ordinária estadual, isenção fiscal do ICMS a um determinado setor de atividade econômica como forma de atrair investimentos para aquele Estado. Diante desse cenário, assinale a alternativa correta. Pessoal, nessa questão, nós precisamos recordar alguns pontos sobre o CONFAS. O CONFAS é o Conselho Nacional de Política Fazendária. E o convênio do CONFAS, ele integra a legislação tributária como uma norma complementar. E a Constituição Federal, ela vai trazer situações em que será necessário a celebração de um convênio junto ao CONFAS pelos entes da federação antes de ser concedidas isenções, incentivos e benefícios fiscais. Então, vocês precisam recordar que o CONFAS, ele é uma norma complementar, ele serve como uma norma complementar na legislação tributária e vão existir situações em que, para que seja concedido uma isenção ou incentivo, será necessário a celebração pelos entes da federação de um convênio, de um acordo junto ao CONFAS. Isso para minimizar ou evitar uma guerra fiscal. Então, o ICMS, ele é uma dessas situações. Então, a Constituição prevê que, para que haja a concessão de um incentivo, de um benefício fiscal no que tange ao ICMS, será necessária a celebração de um convênio junto ao CONFAS. E aí, depois dessa explicação, a alternativa que retrata o que eu mencionei para vocês é a alternativa D. Apesar de se tratar de um tributo de competência estadual, a concessão de tal isenção de ICMS pelo Estado deve ser precedida de deliberação dos Estados e do Distrito Federal. Então, antes de ir para a próxima questão, não se esqueçam, existem situações em que a Constituição Federal prevê que, para que haja concessão de isenção, de incentivo e benefício fiscal por um ente da federação, será necessária a celebração de um convênio, de um acordo junto ao CONFAS. E uma dessas situações é o ICMS. A questão 26 diz o seguinte: no final do ano de 2018, o município X foi gravemente afetado por fortes chuvas que causaram grandes estragos na localidade. Em razão disso, a Assembleia Legislativa do Estado Y, em que está localizado o município X, aprovou lei estadual ordinária concedendo moratória contra o IPTU do ano subsequente, em favor de todos os contribuintes desse imposto situados no município X. Antes da gente resolver essa questão, vamos recordar alguns conceitos. O que é a moratória?
A moratória é a dilação do prazo para pagamento daquele tributo. Então, diante de uma catástrofe natural, diante de uma situação de interesse público, poderá ser concedido pelo ente a moratória do tributo. Vocês precisam recordar, para resolver essa questão, do que dispõe o artigo 152 da Constituição Federal. Por quê? Esse dispositivo vai dizer para a gente que a moratória somente poderá ser concedida, como regra, pela pessoa jurídica de direito público competente para instituir o tributo a que se refira. Então, nesse caso, considerando que o IPTU compete ao município, essa moratória somente poderá ser concedida pelo município. E aí, a gente consegue identificar que a alternativa correta é a alternativa C, porque o enunciado narra que uma lei estadual concedeu a moratória. Ocorre que, como eu acabei de mencionar para vocês, nós estamos diante de um tributo de competência municipal. Por esse motivo, não poderá ser concedida a moratória por uma lei estadual. Aí eu trouxe para vocês o artigo 152, que vai dispor exatamente isso, que a moratória ela somente poderá ser concedida pelo ente competente para instituir o tributo. Pessoal, essa foi a resolução das questões do exame 30. Nós ainda vamos nos encontrar para resolver as questões do exame 31 e por hora eu aconselho vocês a continuar resolvendo as questões, que a prova está chegando e se vocês seguirem fazendo isso, eu tenho certeza que o resultado vai ser positivo.